queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder recebê-lo aqui novamente no nosso canal AD Prudente Oficial, a fim de colaborar com subsídios da nossa Escola Bíblica Dominical. Todas as semanas você gentilmente permite que por meio desta plataforma possamos adentrar a sua casa e compartilhar a palavra de Deus. Mas eu quero, sobretudo, destacar que nós somos a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E eu quero, em seu nome, registrar os cumprimentos a todos vocês que nos acompanham nesta programação. A você que está aqui pela primeira vez, que desconhece este canal, eu quero lhe estimular a se inscrever. Se inscreva no canal AD Prudente Oficial, deixe o seu like, registre o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas no intuito de que todas elas tenham acesso a toda essa plataforma, a todos os vídeos, a todos os estudos, a nossa playlist, enfim, que ela seja abençoada pela palavra de Deus. Nós estamos na lição de número 6, nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023 e falando sobre família, a partir das lentes do pastor Elienay Cabral. A presente lição falará sobre pais zelosos e filhos rebeldes. O texto áureo se pauta na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A verdade prática, por sua vez, afirma: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Por conseguinte, a leitura bíblica em classe se pauta no capítulo 13 do livro de Juízes. A princípio, os versículos 1 a 7. Depois, o verso de número 24. Posteriormente, capítulo 14, os versículos 1 a 3. E para introduzir e dialogar o primeiro assunto, que fala com especificidade a respeito dos pais de Sansão, eu quero convidar o caro companheiro, pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Olá, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Diego. Obrigado pela sua vida, pela sua família, meu querido irmão, querida irmã, que está aqui acompanhando mais uma vez o conteúdo aqui da nossa igreja, nesse espaço. Eu também aproveito para pedir que você nos ajude a divulgar esse espaço onde compartilhamos a palavra de Deus e juntos somos edificados pelo Senhor através da sua palavra. Nossa gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Samuel Padilha, e é sempre uma honra ter você aqui em nossa companhia. Bom, o primeiro tópico da lição de hoje, os pais de Sansão. Estamos então estudando como que a criação dos filhos, como que o compromisso em levar os nossos filhos no caminho do Senhor fará toda a diferença, né? Vai constituir de fato algo muito sólido e uma família estável. É por isso o título da lição de hoje, pais zelosos, mas o contraponto quando os filhos são rebeldes. Vamos à Bíblia. O primeiro tópico abre então com uma situação espiritualmente deplorável, porque o capítulo 13 do livro de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E por isso Deus o entregou e fez com que agora
os filisteus pudessem, de alguma forma, eles tomam espaço, Israel acaba sendo entregue na mão dos filisteus, e o período é um período extenso. Então imagine que se as lutas que enfrentamos, né, as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, mas agora eles sofrem com uma consequência que o período não é apenas de 4 dias, ou 4 meses, ou 4 anos. São longos 40 anos. E esse é um contexto em que o povo estava na prática do pecado, já admitia como uma normalidade. Já havia, por exemplo, lá, uma situação em que poucas famílias temiam a Deus de forma exata, tinham compromisso com Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Então aqui nós já aprendemos que o zelo, que o compromisso, que o cuidado por aquilo que é sagrado, pelo bem-estar da nossa família é de vital importância. Mas nessa história toda, a Bíblia nos ensina que havia um casal, havia alguém remanescente, havia um casal que exercia fidelidade a Deus e eles foram visitados pelo anjo do Senhor. Então, quando nós contracenamos com a realidade a qual vivemos, note que há um ataque constante contra a família. Note que há uma insistência do mal para que os pais não cobrem tanto os filhos, para que os pais acabem aceitando, e eu penso ser um grave problema, que é a ideia do consenso, né? Que eu não vou repreender, eu não tenho tanto tempo para o meu filho, então eu vou deixar a si mesmo, mas depois vem o arrependimento. Mas nessa lição já estamos aprendendo que vale a pena zelar, vale a pena cuidar. Ocorre que o politicamente correto vai olhar para nós e vai nos rotular como retrógrados. Eles nos chamam de radicais, quando exercemos aquilo que a Bíblia recomenda para que haja um futuro abençoado para os nossos filhos. Então fica aqui o exemplo. Sempre é melhor, mais inteligente, mais saudável que mantenhamos a comunhão com Deus e exerçamos todos os dias a fidelidade. O item 2 desse tópico, esse casal, né, ele então foi abençoado por Deus, principalmente por causa do papel da mulher, que foi agraciada. O casal era formado por Manoá, que era da tribo de Dan, e pela sua esposa, que não gerava filhos. Ela, então, foi para ela, que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril, nunca tens concebido, mas conceberás e terás um filho. Isso está no capítulo 13, versículo 3 de Juízes. É dessa forma que a mulher de Manoá, é dessa forma que a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser a mãe do remidor de Israel. A sua história é semelhante à história de Sara, à história de Rebeca, à história de Ana, que também tiveram a esterilidade revertida para a geração de vidas. Elas tiveram uma transformação e, a partir disso, o que elas gerariam desempenharia uma função importante para a glória de Deus. Debaixo de uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, ela geraria um filho e libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Qual é, então, a grande lição aqui? É que o propósito de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, é um propósito claro, definido. Já estudamos que o Senhor Deus, ele tem compromisso com a descendência, ele nos abençoa, mas é necessário uma semente anterior de fidelidade, de compromisso, de zelo, de muito cuidado. Estamos insistindo nisso porque essa coisa de zelar, de ter atenção, de ouvir, de ter proximidade, é exatamente o que a sociedade prega contrário nos dias de hoje. Nós temos uma ideia aí no mundo de que o filho deve ter toda a liberdade. Já se fala que
pai não pode invadir a privacidade da filha, do filho. E, na verdade, é muito tênue essa linha. É lógico que pai nenhum precisa sufocar os seus filhos, precisa mantê-los em um cárcere privado, não é isso que diz a lição, mas fala do nosso compromisso em cuidar com amor, com responsabilidade, ensinando todos os dias, mas acima de tudo, mantendo essa comunhão com Deus, sendo orientado por Deus e recebendo dele, do Senhor, essa graça para poder continuar entendendo que ele nos deu filhos e deu-nos como herança, e eles devem então ser orientados, e a responsabilidade é nossa. A educação é da família, o compromisso é nosso. Recebendo orientações divinas, o anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, ou seja, ele era um homem separado. O nazireado, o voto do nazireado fazia isso, ele era consagrado para cumprir os desígnios do Senhor. Então cabia aos pais ensiná-lo, cabia aos pais orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho, não poderia ter contato com qualquer outra bebida forte, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou em qualquer ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto de Nazireu. O Senhor Deus, então, escolhe Manoá, escolhe a sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Um propósito específico. Então acredite, você é pai, você que é mãe, que nos acompanha neste momento, Deus não nos deu filhos para a perdição. Deus nos dá filhos para que eles sejam uma bênção, para que eles sejam flechas na mão do valente. Então a responsabilidade é contínua. No entanto, mesmo em meio a tantas situações adversas, temos a ajuda de Deus, que está ao nosso lado, nos orientando, nos capacitando para que a nossa família continue sendo abençoada, próspera e sendo todos nós instrumentos na mão do Senhor nosso Deus. Muito bem, queridos, estamos de volta para tecer considerações desta importante lição, agora com especificidade o tópico de número 2, onde o pastor Elienay apresenta subsídios sobre o nascimento de Sansão e sua formação. Pois bem, nós temos aqui alguns assuntos a serem apresentados, mas por ora, notem que, a princípio, o pastor Cabral fala sobre o nascimento e desenvolvimento de Sansão propriamente dito. Algumas informações precisam ser evocadas a essa altura. Uma delas é destacar que a palavra nazireado ou nazireu, função exercida pela figura de Sansão, ela merece destaque bíblica e historicamente. Eu digo isso, muito embora a expressão não esteja explícita na narrativa, me refiro à narrativa da nossa revista, né, da EBD, mas essa definição ela se torna preponderante porque em vias de fato é o exercício, abre aspas, ministerial de Sansão, né? O nazireu nada mais era do que um sujeito consagrado, acima de tudo dedicado e separado para Deus. Aliás, se você visitar alguns teólogos, pesquisadores, estudantes da Bíblia Sagrada, ávidos leitores, você vai se deparar, por exemplo, com um comentário bíblico Vida Nova, onde ele entende que a raiz hebraica para a expressão nazireu era a ideia de voto, de coroa, que pode ser muito bem estampada em um dos pré-requisitos que se era dado sobre quem recebia essa vocação e nascia com esse chamado, tendo em vista que, a despeito do nazireu estar ausente do vinho, da bebida forte, não poderia se passar navalha sobre a sua cabeça. Portanto, supõe-se que o cabelo fosse então
o método que deflagrava a ideia do voto e da própria coroa. Agora, além disso, notem com especificidade no item 1, como dissemos, que Sansão nasce de uma mulher estéril. Esterilidade, não como hoje, que é um problema muito mais aceito socialmente, muito embora traga consigo seus estigmas e dilemas, àquela altura, especialmente para a mulher, era algo maldito. Como se não bastasse, a despeito disso, esta mulher é visitada pelo anjo do Senhor e recebe dele uma promessa que geraria um garoto, que geraria um menino e que esse seria separado para Deus. Algumas informações a essa altura são relevantes, porque se você se limitar a ler o capítulo de número 13 do livro de Juízes, você vai notar nos primeiros versos desse capítulo que aquela mulher, desde o seu nascimento até o seu crescimento, inevitavelmente dedicou o garoto ao Senhor. A Bíblia é clara nesse sentido. Aliás, há textos onde a gente consegue inferir que Sansão nasce e cresce sob a bênção de Deus. Houvera um autor suíço, que não só era biólogo como psicólogo, Jean Piaget, que ele estudara as etapas do desenvolvimento humano. E ele dera pelo menos 4 etapas significativas para esse processo: sensório-motor, operatório ou pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Eu não vou me limitar às idades destes respectivos períodos, mas desde o período sensorial, 0 anos, né? Portanto não tem idade, até o operatório formal, possivelmente 12 anos, nós temos um processo significativo de desenvolvimento, onde supõe-se, Piaget, que a criança constrói a sua identidade. É óbvio que essa técnica, esse princípio psicológico e pedagógico não era estabelecido nos dias da mãe de Sansão, de seu pai Manoá. Contudo, hoje, com essas técnicas científicas, eu posso lhe assegurar que desde o período sensorial até o período operatório formal, Sansão recebera a educação devida, dada pelos princípios e valores estabelecidos na Torá, como houvera a piedade de seus pais, e a Bíblia deixa isso talvez de uma maneira obscura, mas embora implicitamente muito clara. O item 2, muito embora o tópico anterior, o pastor William falara sobre esse aspecto e com muita propriedade e com especificidade a respeito dos pais de Sansão, o item 2 volta a falar sobre a família de Sansão. Portanto, pode parecer um tanto redundante, mas o que podemos destacar a essa altura é que o menino estava sob a responsabilidade de seus pais no que tange ao plano terreno. Nós podemos inferir, e isso eu vou replicar a fala do pastor Elienay, que tanto Manoá quanto a sua mulher dispunham de uma vida piedosa. Existem elementos para que a gente consiga configurar essa ideia. A aparição do anjo, a humildade de Manoá, se você, e eu até peço que você assim o faça, observar o que diz o verso 8 do capítulo 13 de Juízes, você notará que Manoá suplicou ao Senhor dizendo: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha a preocupação, olha a humildade por parte de Manoá com relação à educação que seu filho precisaria receber. Sobretudo, se você ler os versos 6, 8, 9, 11, 20 do capítulo de número 13 de Juízes, você verá que acima disso, além dessa vida piedosa de Manoá
e sua mulher, respectivamente, há biblicamente a inferência de que se havia um altar, o que denota a ideia de adoração a Deus, de oferenda ao Senhor. Portanto, Sansão nasce numa família piedosa que usufruía de uma vida em comunhão com Deus, a despeito do cenário político e geopolítico dos quais estavam inseridos, dada a atual conjuntura. Vocês sabem muito bem que o cenário liderado pelos juízes era um cenário de extrema oscilação. Ora o povo estava temendo a Deus, ora o povo estava distante de Deus. Sansão seria, a posteriori, um novo juiz de Israel, mas o cenário que os seus pais viviam era de extrema dependência dos filisteus. Estavam sendo extremamente subjugados. Mas eu quero finalizar essa exposição com a ideia proposta na formação de Sansão, a saber, o item de número 3. Podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. O próprio Sansão segue o que número 6, versos 1 a 7, propõe sobre o nazireu, mas todo aquele protocolo se perdera progressivamente mais tarde. Capítulo 14 do livro de Juízes começa a apresentar a derrocada na vida de Sansão, até por conta da escolha que ele fizera de uma mulher filisteia e outras ações que não podem ser concebidas por parte de alguém que recebera uma educação tão sensata e piedosa como acontecera com Sansão. A despeito de todas as outras informações propostas aqui, eu fiz um recorte muito especial que o pastor Elenay nos propõe, onde o texto do item 3 diz, o que mostra que existem pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar. Mas, infelizmente, algumas vezes, estes filhos optam pelo caminho oposto. Permita-me abrir um parêntese e tecer aqui uma importante consideração. Como fica o entendimento de Provérbios capítulo 22, verso 6, quando Salomão, no ápice da sua sabedoria, diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, pois até quando envelhecer, não se desviará dele. Dá-se a impressão que na vida de Manoá e sua esposa, essa ideia foi inconcebível, ou ela foi desconstruída ou dissolvida, porque não fora isso que acontecera, tendo em vista que Sansão, ao longo de sua trajetória, se perde a partir dos princípios recebidos por seus pais. Na realidade, nós, cristãos e, de certa forma, os religiosos, fazem uma interpretação tradicional a respeito de Provérbios 22, 6. Olha a inferência que nós damos para o texto. Se você ensinar o evangelho ao seu filho, quando ele for pequeno, ela será ou ele será cristão quando adulto. Repito, se você ensinar o evangelho ao seu filho, quando ele é pequeno, ele será cristão quando adulto. Essa é a interpretação que nós, cristãos, achamos mais razoável para o texto de Provérbios 22 e 6. Quando, na realidade, não é essa a ideia que está sendo explicitada ali. Porque, por vezes, a história comprova que Provérbios é uma literatura de sabedoria. Portanto, há aqui um princípio pedagógico e não uma doutrina permanente. Isto é, não há aqui por parte de Salomão a ideia de conceber aos posteriores cristãos, à igreja de então, que todos os pais que educarem os seus filhos no caminho não perceberão que eles em algum momento se desviarão. Não é isso que está sendo dito nas entrelinhas, muito embora seja esse o nosso imaginário. Na realidade, partindo do pressuposto que existe aqui, portanto,
um princípio pedagógico, a ideia mais sensata que pode ser deflagrada nas entrelinhas é que os valores da vida adulta são apreendidos na infância. Essa é a concepção mais razoável. Os valores que hoje você e eu, enquanto adultos, exercemos, muito possivelmente é resultado daquilo que foi apreendido na infância. Provavelmente, essa é a ideia que Salomão, quando afirmar o texto de Provérbios 22:6, pretendia construir. Isto serve de consolo, de bálsamo para o senhor pai, para a senhora mãe, que se debruçou em educar os seus filhos nos princípios e valores cristãos, que se dedicou no culto doméstico, que trouxe as crianças para a escola dominical, mas que em algum momento eles fizeram uma opção inadequada. Isso é um consolo para que o senhor e a senhora se cure de um trauma nesse aspecto, se desvie da igreja por vergonha e perca até a sua própria salvação. Que Deus nos guarde, que Deus guarde a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, voltamos então ao terceiro tópico da nossa lição, a fraqueza de caráter de Sansão. Bom, é no mínimo curioso, né? Porque nós ouvimos e conhecemos a história de Sansão e agora, de repente, possa até causar um impacto. Mas será, William, que houve um fracasso? E, na verdade, todas essas lições, elas vêm formatando e trazendo uma reflexão, porque independente de serem homens, mulheres de Deus, como estamos aprendendo hoje, nós vamos percebendo também as limitações, vamos percebendo também as fraquezas, os deslizes. Então isso ocorre, somos humanos, nós estamos sujeitos. E, no entanto, o exercício diário de comunhão com Deus, de ensino da palavra, de acompanhar o ensino da palavra de Deus, acompanhar o estudo da palavra de Deus e, acima de tudo, praticar o que ela preceitua, faz de nós estudantes e praticantes da palavra. Isso vai nos moldando a cada dia, isso vai melhorando essa performance mesmo de uma consciência cristã, de uma vida cristã, orientada pela palavra de Deus, e não de forma que muita gente atribui a um jugo pesado. O evangelho não é isso. Eu insisto nessa ideia de que ser cristão é uma vida leve, uma vida abençoada, uma vida feliz. Então, isso eu conquisto com o conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos entender o que foi essa fraqueza aqui no terceiro tópico. É que Sansão subestimou o poder do inimigo. Esse é um grande e grave risco que todos nós corremos. Então, na verdade, nós não podemos superestimar o poder do inimigo. Achar que ele é maior do que o Deus a qual servimos, achar que tudo é amplamente mais prejudicial, que de repente possamos ter uma situação em que Deus não irá nos atender. Não, nunca superestime, nunca atribua ao adversário, ao inimigo, um poder acima. E não. Ele, na verdade, quanto ao inimigo das nossas almas, ele tem força, né? Ele é astuto, é usurpador, é enganador. Mas o Deus a qual você serve, ele é um Deus que tem todo o poder. Todo o poder. Então, poder quem tem é o nosso Deus, nosso Senhor. Há poder no nome de Jesus. Então, nunca superestime o adversário, que é atribuir a ele um poder além. Não faça isso. Mas também nunca subestime. Nunca ache que ele não tem força nenhuma. Nunca subestime. Sansão sabia da unção que estava sobre ele. Ele sabia o que motivava e o que motivara para que ele conquistasse e obtivesse os resultados a qual alcançara. Mas houve uma ocasião que ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus. Eles estavam armados e Sansão matou todos. Foi com armas poderosas? Foi com Não, foi com uma queixada de jumento. Entre tantas outras proezas, ele encontrou um leão em uma outra ocasião, lá nas vinhas de Timna, e rasgou esse leão como quem rasga um cabrito. Isso ocorreu porque a Bíblia diz: o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Ele então acabou se acostumando com esses prodígios, com essa ideia, e
essa vitória sobre os inimigos fez dele alguém que mais tarde não observasse alguns detalhes em todo esse contexto. Isso faz de Sansão uma vítima agora de um grande inimigo, que foi a subestimação. Ele achou que nessa situação, né, ele poderia sair vitorioso mais uma vez. E no comentário da revista tem o exemplo de que o apóstolo Pedro nos traz um grande alerta sobre as artimanhas do diabo. E o texto bíblico diz: irmãos, sede sóbrios, mantenha a atenção máxima, mantenha a concentração em tudo aquilo que você fizer, mantenha o equilíbrio, esteja atento, esteja vigilante. Está escrito, vigiai. Por quê? O diabo, que é nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão. E qual é a intenção dele? Ele está buscando a quem possa tragar, 1 Pedro 5:8. Ele está buscando uma oportunidade, ele está buscando uma ocasião, ele está buscando um momento oportuno, algo que lhe seja conveniente. E aí, todos nós devemos ter a máxima cautela. O que acontece? Muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas. E muitos dos nossos adolescentes, principalmente, os jovens, eles acabam ignorando a experiência dos seus pais. Eu convivo com essa realidade entre crianças, adolescentes e jovens e adultos, e percebo que, na maioria dos casos onde a rebeldia prevalece, percebo que os agentes desses atos rebeldes, eles são de diversos fatores. Então essa lição ela é importantíssima para nós, pais, para as mães, mas também para os filhos, porque é princípio honrar pai e mãe. Mas o que concorre contra nós é que a mídia, é que o conteúdo audiovisual divulgado hoje incentiva o que podemos classificar aqui como uma libertinagem, incentiva uma autonomia que é muito prejudicial no momento em que essa criança ainda está em processo de maturação. Ocorre que entre a maturação e a maturidade há um gap aí, há um espaço. Porque existem pessoas que, de repente, em algumas circunstâncias, em algumas demonstrações, em alguns comportamentos, julgamos essa pessoa tem maturidade. Mas em outras não. Ocorre que no processo de maturidade ainda está em maturação, ainda está sendo aperfeiçoada. E quem é, então, quem é o agente mais recomendável para orientar nesse caso? A figura do pai e da mãe. E esses filhos, muitos deles, acabam ignorando, incentivados pela mídia, incentivados pelos influenciadores, incentivados por aquelas pessoas que, de repente, tiveram problemas, tiveram grandes traumas e atribuem e culpam. Hoje, a cultura desse século é a vitimização, é a ideologia de que eu não preciso seguir regras. Isso trará um problema, de repente, irreversível para o futuro. Então, ignorar a experiência, o conselho, ignorar aquilo que é ensinado no seio familiar pode trazer graves problemas. E veja, nós precisamos também ter muita cautela nesse ínterim em observar que alguns pais, infelizmente, deixam a desejar. Alguns pais também por enfrentarem problemas, de repente não tiveram a orientação adequada. Então eu quero falar aqui com muito respeito a você e dizer que precisa-se averiguar cada caso, cada situação. O que nós estamos aprendendo hoje aqui é que não devemos subestimar os nossos inimigos. Não devemos brincar com determinadas situações. Existem situações em que precisamos tratar de imediato. Sabe aquela coisa de curar o mal pela raiz? Sabe aquela coisa que se eu magoei o meu filho
procure logo, se ajeite, converse, peça perdão, peça desculpas. Não deixar nascer nenhuma raiz de amargura, porque é um risco subestimar qualquer inimigo. Sansão foi presunçoso, visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes coisas, que ele por si só nunca conseguiria. Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo. E o inimigo mais terrível de todos nós é o nosso próprio ego, o nosso próprio eu. Lidar com nós mesmos. Tá? É aquela coisa de nos conhecer. Essa coisa que muito se fala hoje do autoconhecimento é de fato importante. Então aqui foi algo muito grave que ele acaba enfrentando. E isso levou Sansão a subestimar a presença de Deus em sua vida. A sua força vinha de Deus, mas, infelizmente, agora, Sansão está agindo como se viesse dele mesmo, como se fosse estratégia dele. E por causa disso passou a anular a glória de Deus em sua vida. Essa atitude rebelde, presunçosa, levou a não dar o primeiro lugar para Deus, passando a buscar o prazer. E o grande problema também, a ociosidade. Aquela coisa, o ócio, não fazer nada, estar muito à vontade, deu lugar, deu espaço, deu vazão à luxúria. Capítulo 14 de Juízes. Isso é muito triste, porque também quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor, isso traz um prejuízo a curto, médio e longo prazo. Todavia, os pais devem continuar sempre sendo fiéis a Deus e a sua palavra. Os pais devem ser como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus, a buscarem o caminho do retorno à casa do Pai, a auxiliarem, e isso sempre com muito amor, mas também com autoridade, com respeito. Ter esse compromisso de ensinar nos caminhos do Senhor. O item 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. E às vezes você pode olhar para isso e pensar, será que alguém brincaria com isso? Veja bem, em Juízes, no capítulo 16, a Bíblia descreve a forma que Sansão tratava as coisas espirituais. Ele acabou entrando, irmãos, num terreno muito nocivo, muito perigoso, que é a brincadeira com a coisa santa. Então, hoje, aproveitando aí o impacto da tecnologia, as mídias sociais, já percebeu o tanto de conteúdo de zombaria com o sagrado? De entretenimento, de brincadeiras com aquilo que é santo? E muitas das vezes nós olhamos para essas situações e achamos que é apenas o humor. Então devemos avaliar até quando é humor e até quando está sendo uma blasfêmia. E nós já sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. A Bíblia também nos recomenda que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então vai lá, a pessoa que não sabe disso, se ela se arrepender, se humilhar, Deus perdoa. E para aqueles que conhecem? E para aqueles que sabem? Então é algo muito importante para refletirmos hoje. Sansão obteve uma ideia falsa de poder de Deus. Ele estava iludido e a partir disso, Sansão pensou que poderia viver de qualquer maneira. Ele estava certo de que o poder de Deus nunca iria lhe faltar. Mas é fato, geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. E Sansão afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. E aí ele caiu no conto de fadas, ele caiu na lábia. Ele deixou-se dominar pelas paixões carnais, passageiras, pela concupiscência e, infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas feitas por Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam, que é educar os filhos no caminho. No caminho, aqui a preposição é em o caminho. Não é apenas apontá-lo, mas é trazê-los, é caminhar junto. Entretanto, saiba
que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Mas é nosso dever orientá-lo. Então, as más escolhas que Sansão fez revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Então, é algo conjunto, é uma unidade. Nós precisamos, então, ter bastante diálogo, bastante proximidade, bastante amor, bastante transparência, bastante clareza, comunicação, para que possamos, à luz da palavra de Deus, mas acima de tudo também desse compromisso, o nosso temor a Deus, para que os nossos filhos vejam e testemunhem do nosso caráter, para que possamos ter também essa autoridade de cobrá-los, incentivá-los e orientá-los com amor no caminho precioso do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos amados, nós atingimos a conclusão da presente lição e foi um imenso prazer contar com a sua audiência. A nossa expectativa é que os assuntos que aqui são pedagogicamente apresentados possam lhe dar subsídios a você enquanto estudante, a você enquanto professor da EBD, em nome de Jesus. Eu concluo destacando que o propósito da presente lição não foi apresentar um tratado do livro de Juízes e muito menos uma biografia de Sansão, com relação à sua formação ou desvio de caráter, né, que foram os assuntos mais elencados e destacados aqui. O propósito final é que os pais, a despeito de terem, abre aspas, perdido os seus filhos para o cenário momentâneo, para as ideologias, para as influências externas ocorridas no ambiente universitário, profissional, nós, enquanto pais, os senhores que talvez tenham enfrentado esse processo e nos assistem, é que vocês continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocado espiritualmente eles estão. Ou seja, não percam o foco, senhora mãe, senhor pai, continue servindo a Deus, continue temendo a Deus, continue desenvolvendo essa vida piedosa e especialmente orando por essa filha e por este filho que se perdeu. Nós temos relatos diversos em nossa igreja de pessoas que se desviaram por alguma razão, mas que em um dado momento foram alcançadas por Jesus, foram trazidas de volta para o rebanho e hoje estão servindo ao Senhor. Ainda há esperança. Acredite. Continue intercedendo, porque por mais que o cenário seja contraditório, ore sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Aliás, eu quero compartilhar, ou pelo menos ser empático com o senhor e com a senhora que talvez enfrentou ou enfrenta esse momento através dessa nobre oração. Que a figura de Sansão e que a figura de Manoá, o seu pai, e a sua esposa sirvam de exemplos daquilo que se deve e que não se deve fazer. Aos pais, que sejamos como o senhor Manoá, humilde, devoto, temente a Deus. Aos filhos, que não possamos reproduzir o gesto de Sansão, depreciar os conselhos, valores e princípios recebidos a despeito de uma vida promíscua, ou, por que não dizer, uma vida que não consiga respeitar os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Que Deus guarde a nós enquanto pais, que guarde a todos os nossos filhos, em nome de Jesus. Você que pode, ore comigo. Querido Deus, graças nós te damos pela tua bondade, porque o Senhor é bom e a sua benignidade, ela dura para sempre. Ó Pai, eu te peço nesta oração, alcance todas as famílias aqui representadas. Eu não sei o alcance desse vídeo, não sei aonde ele pode chegar, mas a essa casa que tem enfrentado dilemas muito parecidos, muito embora com circunstâncias diferentes, mas com resultados muito semelhantes, que a tua bênção, Pai, venha sobre estes pais, que a tua paz de espírito reine sobre esse lar, ao coração dessa mamãe que está desesperada, desse pai que está aflito, essa angústia que brotou nesta casa,
dada ao desvirtuamento desse filho que perdera-se neste mundo e esquecera-se dos princípios recebidos. Ó Deus, Tu és poderoso para trazê-lo de volta. Alcance como uma ovelha perdida e traga de volta para o Teu rebanho, Pai. São bênçãos que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e até o próximo programa, em nome de Jesus.